Fraseado do choro, uma análise de estilo por padrões de recorrência, por Mário Seve. O projeto Fraseado do Choro foi vencedor do edital Retomada Cultural da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. Sobre quais elementos se organiza o fraseado do choro? O choro tem diferentes níveis de organização e todos são importantes para o seu fraseado. O da pulsação binária, o da forma, na maioria das vezes rondó, o das partes ou seções, na maioria das vezes em 16 ou 32 compassos, o dos agrupamentos, que dividem as partes ou seções, na maioria das vezes em 8 ou 16 compassos, definindo cadências suspensivas e conclusivas, o das frases, na maioria das vezes em 4 ou 8 compassos e semifrases, o dos motivos, o da organização métrica, relacionado à notação com uso de barras de compasso, o da organização rítmica contramétrica sobre 8 ou 16 semicolcheias, e o da organização harmônica, com sequências de acordes, modulações e cadências. Essa estrutura está presente de maneira similar em outros gêneros e estilos da música popular brasileira. Como se dá a flexibilidade rítmico-melódica no choro, uma das marcas estilísticas do seu fraseado? Para a liberdade de expressão no fraseado do choro, é importante o entendimento de todas essas organizações, desses níveis de organização. Dificilmente um intérprete reproduz aquilo que está prescrito na notação musical. A vantagem disso é que cada interpretação passa a ser um momento único. Jacó do Bandolim, antes de começar sua carreira solo, ele acompanhava fadistas. Talvez isso explique porque o fraseado rítmico do Jacó é tão fluido, é tão diverso e tão colorido. Há procedimentos da flexibilização rítmico-melódica que possam ser analisados? Existem certos procedimentos de interpretação da música escrita que podem ser sistematizados. Existe uma figura que é recorrente em vários gêneros da música brasileira e, sobretudo, no choro, no samba. Segundo Radamés, o sincopado e a quiáltera brasileira nem sempre é sincopado, nem sempre é quiáltera. Sua execução é aproximadamente uma mescla dos dois ritmos. Esse desenho anacrústico colcheia, semicolcheia também, costuma ter a colcheia acentuada e encurtada. O encurtamento de notas em figuras sincopadas tende a coincidir com as articulações marcadas pelos padrões rítmicos. Em choros, além desse encurtamento de síncopes dentro do tempo, percebe-se em finais de motivos encurtamentos de síncopes entre tempos, como a gente pode perceber na composição de Norá, atribuída a Benedito Lacerda. As sequências em semicolcheias, muito recorrentes no choro, costumam ser executadas com uma certa precisão em andamentos ligeiros e costumam ser flexibilizadas em andamentos médios e lentos. Um exemplo disso é a interpretação do Jacó do Bandolim para a música Serenata no Joá, do Radamés Inátali. Então existem sistemas diferentes aqui. O primeiro sistema diz respeito à interpretação do Jacó, a outra da edição dessa música. Os padrões de acompanhamento influem na flexibilização rítmico-melódica do fraseado do choro? O padrão simétrico, com síncopes nos tempos, permite maior flexibilidade, sobretudo em andamentos médios e lentos. Ele é apropriado também para as sincopações entre tempos e entre compassos. Temos um exemplo da interpretação do Jacó do Bandolim para o choro ingênuo do Pixinguinha. O
O sistema inicial tem a interpretação do Jacó, com o paradigma rítmico embaixo, abaixo a mesma frase escrita como foi editada. Certas células rítmicas numa melodia de um choro podem ser intercambiáveis com outras células, né? Temos o exemplo do Noites Cariocas, do Jacó do Bandolim. A gente percebe como ele troca o ritmo dessa célula a cada compasso. Como frasear em melodias em moto contínuo? As escolhas do fraseado muitas vezes obedecem a critérios relacionados a condições de respiração. Nos choros em moto contínuo, tocados nos sopros, é necessário articular melodias um pouco diferentes do que elas estão escritas para você conseguir um tempo para respirar. Em finais de frases ou motivos, isso é muito recorrente, como mostra essa interpretação do Benedito Lacerda para o choro Cheguei, dele em parceria com Pixinguinha. Nos choros, nas músicas populares em geral, é importante a gente ter esses critérios de separação por grupos de notas no fraseado. Por que separar o fraseado em grupos de notas? O Abel Ferreira flexibilizava bastante o seu fraseado, né? No seu choro Chorando Baixinho, a gente consegue perceber as suas variações melódicas em 3 grupos diferentes de notas, né? Essas variações no fraseado, elas têm também o interesse de evitar interpretações excessivamente téticas, né? Com finais de motivos recaindo sobre acentos métricos. Essas flexibilizações rítmico-melódicas podem se somar a efeitos, cromatismos, ornamentações, glissandos. Como acontecem as ornamentações e os improvisos no fraseado do choro? Os chorões muitas vezes costumam recorrer a arpejos, né? Como na interpretação do Jacó do Bandolim para Minha Gente de Pixinguinha, ou todas as formas de inflexões melódicas, como na interpretação do Jacó também, o choro É do que há, do Luiz Americano. Algo mais? Para se aprofundar nesse assunto, é aconselhável a escuta de vários intérpretes importantes dentro do choro, né? Das gravações desses intérpretes, como as gravações do Benedito Lacerda do Pixinguinha, que tocavam melodias e improvisavam contrapontos, e cada reexposição a melodia aparecia de uma maneira diferente, ou flexibilizada ritmicamente, ou com novas notas, com novos ornamentos. E também Jacó do Bandolim, ao reler choros antigos, tradicionais, recriou, reinventou melodias e até harmonizações que passaram assim no repertório hoje em dia integrar essas peças, né? O cavaquinista e virtuose Valdir Azevedo, o igualmente virtuose flautista Altamiro Carrilho, gravavam sem economias de ornamentações e efeitos, né? Os clarinetistas e saxofonistas Luiz Americano e Abel Ferreira expressavam de forma única com recursos dos seus instrumentos, né? Flexibilizavam bastante as melodias. Muito interessante, muito bonito, inclusive. E também o Dino Sete Cordas, que acompanhou vários chorões e gravou com vários chorões e criou melodias nesses contrapontos no violão de 7 cordas que passaram a integrar definitivamente essas obras no repertório clássico dos choros.